Olá pessoal, tudo certo? Bem, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como instalar qualquer Windows oficialmente em um Mac com processador Intel. E muita gente acha que isso é ilegal e que não deve fazer isso, mas não. A Apple tem consciência de que muitos programas profissionais só tem para Windows e não para Mac, por isso eles disponibilizam uma ferramenta oficial chamada Boot Camp. E aí você pode instalar o Windows no Mac por meio dessa ferramenta. O que é ilegal é a instalação do Mac no Windows. Isso aí é um Hackintosh. Outro programa que também permite a utilização do Windows no Mac é o Parallels Desktop. Só que ele funciona de uma maneira meio diferente. Ele coloca as janelas do Windows para funcionarem junto com as janelas do Mac ao mesmo tempo, como se ele recortasse as janelas do Windows e deixasse o resto no Mac. Isso é bem interessante, assim, realmente, para ter uma interface com dois sistemas operacionais rodando ao mesmo tempo. Mas caso você for usar um programa mais pesado, tipo de edição ou algum jogo em qualquer uma dos sistemas operacionais, especialmente no Windows, caso você não tenha uma boa quantidade de memória, você vai ter problemas, como é a maioria dos Macs, né? O máximo é 4, 8 GB. Bem, mas enfim, a ferramenta criada pela Apple foi o Boot Camp. E com ele é bem prático instalar o Windows. A única coisa que você precisa é um bom espaço livre em disco. Por exemplo, para você desfrutar bem do Windows e poder instalar vários programas, seria bom que no mínimo você tivesse uns 200 GB. Sim, isso é coisa pra caramba. E caso você já tenha usado grande parte do seu HD, pode ficar meio ruim com pouco espaço para o macOS. E outra coisa ruim também do Boot Camp é que você acaba particionando o seu disco. Então você divide ele em partes, como diz o nome. Então vamos dar um exemplo. É como se do nada um HD virasse 2. E aí por isso, caso você tenha lotado o seu espaço na parte do macOS, as informações não vão poder vazar para a parte do Windows, sabe? Então talvez você tenha 50 GB sobrando na parte do Windows e não tenha nada no Mac, aí você não pode fazer nada. Mas para instalação você vai precisar de um disco de instalação do Windows. E no meu caso eu vou utilizar o disco do Windows 7, já que por enquanto é o mais compatível com o Boot Camp e tem uma interface assim, digamos que eu gosto mais do que a do Windows 8. E é recomendado que a versão do Windows seja de 64 bits, já que a infraestrutura do macOS e dos processadores Intel são de 64 bits. E claro, né, aqui ninguém tem o Windows original, porque aqui é BR, então na matéria do site eu tô deixando um link aqui para baixar o torrent com o Windows 7. Caso você queira o Windows 8 é bem mais complicado, porque o sistema de crack tá uma beleza agora, mas de alguma forma eu consegui. Caso vocês queiram, é só enviar um e-mail para contato@sebrigeek.com.br. Mas enfim, vamos lá. Para instalação você vai precisar de um pendrive de no mínimo 2 GB, um Mac com processador Intel, um disco de instalação do Windows e um copo d'água. Então vamos lá. A primeira coisa que você tem que fazer é, no Mac que você quer instalar o Windows, você abre o aplicativo chamado Assistente do Boot Camp. Ele já vem com todo o Mac, então não tem que baixar. Você pode achar lá em aplicativos dentro da pasta de utilitários, ou você pode ir naquela busca do Spotlight que fica ali em cima. E agora você vai marcar essas duas opções de transferir o software de suporte para o Windows mais recente da Apple, e esse software vai auxiliar a sua instalação do Windows para que fique tudo ok e não dê nenhum problema de compatibilidade. E marca também instalar o Windows 7 ou uma versão posterior, caso você queira instalar o Windows 7 ou uma versão posterior, que eu creio que sim. O terceiro passo é inserir o pendrive e o disco de instalação do Windows, e o software vai ser transferido para dentro do pendrive. Você não precisa que ele esteja formatado, é só ter um bom espaço. E lembrando, vai ser baixado por pendrive porque as partições não podem se acessar.
Então, quarto passo, você clica em avançar e espera para que o software seja transmitido e copiado para o pendrive. Quinto passo, quando o aviso for mostrado, você insere o disco de instalação do Windows e clica em OK para iniciar a instalação. Antes dele começar a instalar, ele vai te pedir quanto espaço você quer para cada partição. E aí você pode escolher quanto espaço, arrastando entre uma partição e outra. E aí ele vai diminuindo ou aumentando. E aí quando você der OK, o computador vai reiniciar. E aí você vai poder escolher algumas informações da instalação. Você pode ver as imagens a seguir para se guiar. Então você seleciona a partição que tem nome Bootcamp e não se desespera com o aviso de que a instalação é impossível nessa partição. Que é o seguinte, o Bootcamp particionou o HD em partes com o sistema de formatação do macOS, que é o macOS expandido cronologicamente. E a única coisa que você tem que fazer é clicar em opções e depois em formatar. E então essa espécie de novo disco vai ser formatada com o formato de arquivos do Windows e aí ele vai poder instalar. Aí você espera até o fim da instalação e bebe seu copo d'água. Nono passo. Quando o computador reiniciar e abrir na tela do Windows, você clica em avançar na instalação do utilitário do Bootcamp e depois aceite os termos de uso que você não vai ler. E aí, depois que esse utilitário terminar o trabalho dele, pronto, seu Windows está pronto para uso. Realmente não foi difícil. Eu achei uma boa coisa da Apple disponibilizar isso, porque realmente existem vários programas profissionais que existem para Windows e não para Mac. Então agora você pode ficar aqui para ouvir mais algumas dicas. Ok, então vamos lá. Primeira dica: para não lotar com todo o espaço de disco disponível para o Windows, procura instalar programas mais pesados, tipo jogos, essas coisas, que normalmente tem mais de 10 GB em HDs externos. Tudo bem que você vai ter que ficar carregando um HD externo para um lugar e para outro, mas assim você vai poupar o espaço que já não é muito no HD do Mac. Segunda dica: para alternar entre os sistemas, macOS e Windows, que agora você tem dois diferentes, quando o Mac estiver ligando, assim que você clicou no botão para ele ligar, você segura a tecla Option, que é do lado do Command. Aí você segura até aparecer uma tela de escolha, e aí você vai poder usar o Macintosh HD para ir para o macOS e o Windows para ir para o Windows. E terceira e última dica: como eu já disse aí anteriormente, o Windows e macOS trabalham em sistemas de arquivos diferentes, por isso não é possível a transmissão de arquivos entre si. Então com isso, caso você queira transmitir algum arquivo do macOS para o Windows ou vice-versa, você tem que gravar em um drive externo e depois abrir esse drive no outro sistema. E existem dois tipos de arquivos que o seu drive tem que estar formatado para servir no Windows e no Mac, que é o FAT e o exFAT. O FAT ele tem uma coisa ruim, que o máximo de transferência de arquivos é 4 GB. Então se um único arquivo seu tiver mais de 4 GB, você não vai conseguir colocar no FAT. Por isso uma boa escolha é o exFAT, que ele não tem limite de dados e ele funciona da mesma forma no Windows e no Mac. Então pessoal, esse vídeo ficou bem longo, eu espero que vocês tenham gostado. Caso você tenha alguma dúvida, é só utilizar o formulário de contato do site ou enviar um e-mail para contato@sempregeek.com.br. Então é isso aí, valeu!